empresas podem usar o IA de forma ética e responsável no marketing e garantir que ela seja usada para beneficiar clientes e a sociedade como um todo. É isso aí. Quem vai estar aqui no palco com a gente? Dudu Godoy, vice-presidente do SEMP. Frank Flaumer, primeiro vice-presidente da ABA, Associação Brasileira de Anunciantes. Ted Quetéria, que é diretor de marketing da Coca-Cola Brasil. E Marcelo Trípoli, fundador e CEO das MS. Convido Dudu, Frank, Ted e Marcelo para vir ao palco. Por favor, venham para cá. Uma salva de palmas para os nossos palestrantes do painel Inteligência Artificial e Ética no Marketing. Fique à vontade, pessoal. Venham para cá. Fique à vontade. Bom painel para vocês. Valeu. Obrigado. Bom painel. Obrigado. É nóis. Estamos juntos. Bom painel aí. Bom painel, cara. Fique à vontade. Boa tarde, pessoal. Vamos dispensar as apresentações, porque estamos com as feras aqui, só para fazer um crachá aqui para vocês, um cara crachá, o Frank, o Ted e o Marcelo. Logicamente que vocês já sabem que o IA dominou o nosso Digitalks. Agradeço a Beredes também pelo convite, Jairo, Fernando, muito, muito legal, obrigado pelo convite. E vocês sabem que o IA dominou aqui o Digitalks, mas vamos entrar num tema da ética, da relação entre as empresas e o consumidor, nada jurídico, e eu já vou partindo aqui para eles, que é o conteúdo que eles têm muito a oferecer para a gente, e ver como que é a relação. A primeira coisa que eu queria ver com vocês, depois eu vou começar com você, Frank, que é sobre a ética da relação das empresas com o consumidor, até que limite sobre a transparência que as empresas estão hoje se organizando para ter a transparência em relação ao seu consumidor. Vamos lá, Frank? Falando dessa relação com o consumidor, ela é muito importante e, obviamente, que as empresas têm que participar desse assunto ativamente, né? Eles não podem entrar de carona nesse assunto, tem que entender, tem que trabalhar com os parceiros para que o seu data lake realmente tenha uma gestão de... Não está escutando? Oi. Esse sim? Vamos trocar? Oi? Vamos dividir. Feedback automático. Boa. Gente, voltando. Esse tema da relação com o consumidor é fundamental e acho que é central, né? A gente já fala de transparência, mas a relação com o consumidor é central. As empresas vão ter que se equipar, a colocar instrumentos de controle para que possa realmente gerir esse processo. Ou seja, se eu tenho um algoritmo, eu tenho que ter uma governança muito robusta desse algoritmo para que realmente eu mantenha os dados do consumidor, né, que eu proteja esses dados para não criar problemas que normalmente acontecem nesse tipo de operação digital, né? E sempre nós estamos falando de marcas. Nós estamos aqui com o Ted de Coca-Cola. O Ted não quer nenhum problema reputacional para a Coca-Cola em virtude da sua operação de inteligência artificial, seja ela dentro da Coca-Cola, seja ela terceirizada com parceiro. Então, essa é uma responsabilidade grande, nós vamos ter que se meter muito nesse assunto e dominar. Cada empresa vai ter que ter a sua central de dados vai ter que estar todo o tempo, permanentemente atualizada com o que está acontecendo, né? A gente está falando até como é que nós estamos encarando inteligência artificial hoje. O que a gente sabe hoje já é menos do que vai saber semana que vem. Então, se a gente não está realmente em cima do assunto, a gente pode ter realmente problema na relação com o consumidor. Ted, e aí? Vamos dividir aqui. Vocês podem escutar bem? Está ouvindo bem? Perfeito. Olha, eu concordo super com o Frank aqui. Eu acho que um tema, a transparência é super crucial para a gente, né? E tudo começa com o consumidor. Então, a gente tem que ter a transparência com o consumidor, porque nosso negócio na Coca-Cola, desde o começo de companhia, foi feito baseado na confiança entre o consumidor e as companhias
a nossa marca, né? Eu levo um exemplo aqui, acho que para tangibilizar um pouco algum exemplo. Primeiro, acho que é importante destacar, e a gente até estava debatendo lá atrás, que é muito sobre... Tem muita coisa que vai mudando e a gente vai ter que aprender erro ou acerto. A gente fez recentemente uma campanha de Fanta Belair, onde a gente aproveitou com uma parceria com o Gabriel Bernardi e Stanleycia para fazer combinações de sabores de Fanta com vários launches, né? E a gente usou inteligência artificial para criar infinitas possibilidades de harmonização entre o launch e os produtos. Mas a gente comunicou isso de forma transparente também, olha, a gente vai criar essas receitas utilizando inteligência artificial. Então, uma forma de deixar transparente o que a gente está fazendo, por que está fazendo, mas sempre para gerar valor para o consumidor. Então, isso será um exemplo aqui. E Marcelo? Olá, estão me ouvindo? Boa tarde a todos. Essa questão da ética na inteligência artificial, ela tem dois aspectos que são bem importantes e que tem que ser atacados simultaneamente. Um deles é que a ética depende do treinamento dos modelos de inteligência artificial tirarem os seus vieses, porque basicamente os modelos de AI, eles vão reproduzir um pouco aquilo que eles encontrarem na massa de dados dos que eles estão consultando. Então, um bom exemplo disso é o Google, quando ele foi fazer o treinamento de inteligência artificial para o algoritmo deles de tons de pele, que ele forçadamente deu uma carga de informações de tons de pele de pessoas de múltiplas tonalidades de pele, para conseguir que com isso o algoritmo não tivesse um viés de sempre na hora de fazer ali a inteligência artificial para mostrar um filtro numa foto, ele privilegiar, por exemplo, quem tem uma pele mais clara. Então, existe uma questão intencional que as companhias têm que ter para fazer com que os algoritmos não tenham um viés perpetuando algumas questões anteriores. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é educar o usuário, o consumidor que está sendo impactado ali pelo AI, para entender como é que aquele AI funciona. Então, não dá para, por exemplo, um candidato colocar o currículo dele e um algoritmo de AI descartar aquele currículo sem ficar claro para o candidato quais são as variáveis que o AI usou para, por exemplo, desclassificar aquele candidato. Então, essa transparência de deixar a informação disponível, né, para o usuário entender o que está por trás daquele algoritmo é muito importante. Então, são essas duas agendas que eu vejo que as empresas estão preocupadas, eticamente, estão trabalhando. A agenda de tirar o viés, né, tirar o bias, tirar o viés ali daquele algoritmo, e uma segunda agenda que é educar o consumidor e deixar claro para o consumidor, o AI não pode ser uma caixa preta, não pode ser um negócio que você vai lá e ele te responde qualquer coisa e você não sabe o que está por trás. Então, esses fatores são as duas principais alavancas de ética para quem está preocupado com ética em inteligência artificial hoje. O Frank deu um detalhe sobre transparência. Eu queria, inclusive, adicionar o que vocês estavam falando, muito importante, é que a gente acabou de fazer na aba um guia sobre inteligência artificial e a gente viu lá um estudo norte-americano que está dizendo o seguinte: em 2025, ou seja, não é daqui a uma década, 2025, 10% do que vai ser produzido e subido na rede de internet vai ser feito através de inteligência artificial. 20% dos apps que vão ter algum tipo de contato com o consumidor vai ter alguma interface com a inteligência artificial. E falam que em 2027, 30% dos produtos desenvolvidos pelas empresas, de alguma maneira, no seu P&D, né, no seu Research and Development, vão usar inteligência artificial. Ou seja, gente, o que nós estamos vivendo hoje é nada perto do que vai acontecer daqui a 2, 3 anos. E o contexto vai ser muito mais diferente. E aí os riscos, cara, para transparência, ética, vão ser muito mais desafiadores para a gente. Então, esse é o contexto que eu queria só colocar antes da gente seguir. Obrigado. Mas eu pego esse mesmo caminho, essa mesma trilha aqui, falar realmente continuar sobre o viés inconsciente.
né? Porque a partir do momento que você tem nas suas empresas que 10 pessoas que falam sobre, manipulam a ferramenta ou têm controle sobre ela, né? Hoje ainda está restrito a um grupo de pessoas dentro da agência, dentro da empresa. Como que vocês verem a partir do momento que todos irão usar o IA, que é impossível, porque isso é uma tendência e vai acontecer, em que o estagiário usa até o presidente da empresa usa. E a possibilidade desses viés inconscientes sobre o IA para falar sobre as coisas e cometer erros, inclusive de preconceito, etc., que é reputação, etc., como que você acha que as empresas estão organizando hoje e como vocês acham que elas vão organizar para não acontecer em mexer na reputação? É um desafio. E como diz o grande publicitário, em 30 segundos você tem que vender o produto. Então, por favor. Tem inclusive um problema que o AI está gerando, que é... Estou escutando ou não? Eu não estou escutando minha voz aqui. Rolou agora? Tem um problema que o AI está gerando, inclusive, que é a informação que é colocada ali pela pergunta, né? Porque o AI funciona por um prompt, né? Você faz uma pergunta e o software te responde. Tem muita empresa com medo de dados confidenciais serem perguntados e vazar, porque a base de dados do AI ela é pública, né? Então eu vou lá para o ChatGPT, faço uma pergunta para ele dizendo qual é o melhor sabor de refrigerante que eu vou lançar? É o sabor uva ou o sabor limão? E aí, essa informação é uma informação confidencial da Coca-Cola que foi alimentando o AI e que a Pepsi teria acesso eventualmente. Então, existe hoje uma preocupação muito grande, não só do viés, mas uma preocupação muito grande de vazamento de dado estratégico dentro das organizações através de bases públicas de AI. Como que as empresas estão mitigando isso? Elas estão usando o framework do ChatGPT com bases de dados privadas. Então, assim, a gente está desenvolvendo nesse momento uma solução de AI para um cliente nosso, para uma empresa de bem de consumo, onde a tecnologia é do ChatGPT, mas a base de dados de consulta, que é o treinamento, a base de treinamento do algoritmo, ela é privada, ela não é pública. E aí, sendo privada, você controla a parte do viés, você controla a confidencialidade, você tem alguns controles adicionais. Por outro lado, você perde o fato de que a massa de dados é menor. Então, o nível de assertividade do algoritmo é menor. Então, a gente tem um dilema aqui. Quanto maior a base de usuários usando, treinando o algoritmo, mais inteligente é o algoritmo. Porém, menos seguro é isso, menos seguro é o que o algoritmo vai te responder, menos privado. Então, eu acho que aqui a gente tem que achar um sweet spot entre privacidade, segurança, ética e assertividade. Porque também ninguém quer falar com um chatbot, com aquele chatbot burro. Você pergunta e qualquer pergunta a resposta é não sei a resposta. Então também tem o meio do caminho aí. Ted, como que é? Coca-Cola está em que momento nesse sentido dessa relação? Como é que é? Eu acho que para a gente agora, de novo, estamos no começo, né? Aprendendo. E a gente tem que ter a humildade que tem muita coisa que a gente ainda não sabe. Como você falou, cada segundo muda alguma coisa. Então, alguns exemplos que eu tinha visto aqui na companhia, que a gente tem desde o CEO para baixo, a gente está abraçando temas de inteligência artificial. Parte disso também é reforçar os valores que todas as pessoas têm, porque os valores, a ética é uma parte independente, a ferramenta que poderia possibilitar coisas, riscos e oportunidades, né? Mas, além disso, a gente também está disponibilizando o ChatGPT dentro da companhia para temas de produtividade. Então, um pouco como o Marcelo falou, é um pouco mais controlado. A gente tem 3 usos, aplicações disso que a gente poderia fazer. Não é ilimitado, não é todo, mas familiariza os associados também de como eles poderiam utilizar, entender como funciona, entender as limitações. E acho que isso vai ser importante para frente. Como você falou, né? O tema de balance entre que tão amplo o acesso e como as pessoas têm diferentes níveis de entendimento de como usar também. Quer complementar?
Eu quero retomar uma frase do Marcelo na primeira pergunta. Eu acho que a gente sabe que o inteligência artificial é um pedaço importante, vai acelerar, vai mudar muito, vai ter um lado humano que a gente não pode esquecer. E você falou de educação lá atrás. E acho que a ferramenta de curadoria, de governança, tem que ser liderada pelo lado humano. Deixar o desenvolvimento da ferramenta, mas também somar esse treinamento para ter gente que consiga operar, né, sempre atualizada, porque o lado ético, gente, não vai vir de machine learning. Nós aqui temos que imprimir esse lado da responsabilidade, né, com o conhecimento que nós temos de cada área, de cada segmento da economia. Então, essa combinação da ferramenta desenvolvendo, mas educação e o lado da curadoria do ser humano, eu acho que vai nos trazer benefício. Mas a coisa vai acontecer tão acelerada que a gente precisa realmente estar à frente desse processo, para não entrar numa armadilha. Uma das vagas que mais cresce no mundo inteiro das plataformas, TikTok, Meta, Google, é o que eles chamam de treinador de algoritmo, ou content moderator, né? Só o TikTok tem no Brasil mais de 700 funcionários fazendo content moderation. Essa é uma prova de que não dá para o software resolver tudo sozinho, né? Então, o software, a linguagem humana, a comunicação humana, ela tem muitas nuances, né? O que pode parecer um elogio pode ser uma ironia, o que pode parecer uma coisa positiva pode ser negativa, um preconceito pode estar disfarçado. É complexo para o software, mesmo os softwares mais modernos de AI, com treinamento de linguagem humana, eles podem errar. E podem errar e ser desastroso o resultado. Então, o lado de treinar o algoritmo, pessoas ali fazendo moderação de conteúdo e treinamento de algoritmo, é ainda muito importante, por isso tem muita gente trabalhando, muitos funcionários das plataformas trabalhando nesse afinamento do algoritmo. Agora, essas coisas funcionam normalmente, elas crescem em progressão geométrica. Então, na verdade, o algoritmo vai aprendendo ali e, por padrão, ele vai se desenvolvendo. Então, eu acredito que vai chegar um momento, pode demorar 2, 3, 4, 5 anos, que a necessidade de moderação vai ser menor. Por outro lado, a sociedade está sempre mudando. Então, será que o zeitgeist do momento, né? Será que aquilo que é importante eticamente, aceito pela sociedade eticamente nesse momento, vai ser resolvido pelo software ou vai precisar de humano? Eu acho que o humano sempre é um elemento que nunca vai ser dispensado. Porém, o humano vai ser cada vez mais usado para aquilo que é estratégico. Aquilo que é o tático operacional, felizmente, a gente está indo para o momento que a máquina vai resolver sozinha, né? Garanto que nenhum de vocês aqui acorda de manhã feliz ali em fazer uma tarefa totalmente operacional, subir uma planilha de reembolso, né? Tem muita tarefa que ainda está do ser humano e que pode ser automatizada e tirar a carga. Então, eu pessoalmente sou bastante otimista, porque eu acredito que, na verdade, sempre numa disrupção tecnológica como essa, o lado criativo acaba se preponderando e se gera mais riqueza. Então, eu olho o copo meio cheio aqui e acho que a sociedade vai achar um caminho para eticamente solucionar. Esse é o ponto que se questiona muito sobre o aspecto da empresa, quando a gente fala aqui com nossos espectadores, bom, a empresa faz isso, a empresa faz aquilo e tal, e o consentimento do consumidor. Afinal de contas, a conectividade, a comunicação, ela somente funciona se tiver o outro lado. Como que é essa relação entre deixar o consumidor saber que você está usando os seus dados, até onde que você usa, deixar claro que eu sei que eu vou entregar esse dado, você vai usar esse dado, mas tem um limite, que eu vou te dar permissão para deixar o dado, que eu estou no canto aqui do jornalista, sabe? Então, assim, vocês estão usando meu dado, e aí? Eu estou te concedindo até onde que eu tenho, você vai deixar claro, porque se as empresas vão deixar claro aonde que eu vou e aonde é o meu limite, porque se o consumidor for enganado, isso pode dar reputação, problema, etc, etc. Como você acha que qual é essa linha tênue entre a minha permissão e
a informação que você me dá e eu respeitar aquilo que eu te dei e aquele limite que eu te coloquei como consumidor. Bom, no nosso caso na Coca-Cola, a gente sempre tem vários momentos e formas de conectar com consumidores quando tem um tema de coleta de dados, né? Se a gente pensar, né, tem interações de forma de enganchar com o consumidor na ponta de venda, promoções, várias coisas. E sempre a gente tem que pensar que a coleta de dados tem que ser objetiva e clara na comunicação, porque vai também batendo com o mesmo comentário sobre transparência. Afinal, é sobre confiança. Estamos no negócio de confiança. E quando a gente vai tratar de alguma coisa sensível, de coleta de dados, tem que ficar muito claro e de uma forma de comunicação bem concisa para poder dar saber a uma pessoa que tem interactua com muitas condições, muitas formas de coleta de dados. A gente tem que comunicar. É nosso trabalho de buscar a forma de ser objetivo e claro e curto na forma de falar sobre isso. Acho que isso sempre foi parte do nosso modelo e aí com a inteligência artificial a gente tem que continuar sendo assim. Vai ser desafiante às vezes, mas sempre tem que ver porque é crucial, não é negociável para a gente, sabe? Queria complementar aqui a questão do consumidor, ela tem muito a ver com cultura, né? Por exemplo, na Alemanha, a Alemanha é um dos países onde as pessoas consideram mais importante o direito à privacidade, globalmente. A Alemanha é um dos poucos países do mundo que as pessoas podem pedir para o Google tirar a casa dela do Google Street View. Borrar a casa dela para não aparecer no Google Street View, porque o alemão considera que a casa dele exposto é uma invasão de privacidade. O brasileiro, ele está no extremo oposto. A gente fez uma pesquisa em 2021 para entender um pouco o que o brasileiro achava importante receber em troca para ceder os dados deles num checkout de um supermercado. E ele falava que nada, que para ele não tinha problema nenhum ele dar os dados dele. Se tivesse algum benefício de cashback, aí ele seria super feliz. Então, o brasileiro é aquele cara que convida a pessoa que acabou de conhecer para ir para casa dele. Então, tem muito a ver com a questão cultural. Obviamente que as empresas têm a obrigação de dizer para que elas estão usando dados, até tem a lei, né, a LGPD, uma lei que tem uma série de diretrizes de uso ético dos dados, mas culturalmente o brasileiro ele não tem nenhum problema de dividir os dados. Uma das empresas que eu trabalho é a Raia Drogasil. A Raia Drogasil tem 97% das transações identificadas, ou seja, de cada 100 pessoas, 97 dão o dado delas ali na Raia Drogasil sem nenhum problema. Então, eu acho que o Brasil é um dos países que a gente está mais bem posicionado no sentido de pedir o dado do consumidor e usar o dado em favor do consumidor, obviamente. Fazendo um contraponto com o que eu ouvi do Ted e do Marcelo, ou seja, eu não tenho dúvida que no Brasil essa coisa da relação com o consumidor ela é mais tranquila que outros mercados em função da cultura. Mas empresas como a Coca-Cola no mundo inteiro não podem ter 15 critérios diferentes. Vai ter que estabelecer um critério único para tratar o consumidor, né, no mundo inteiro. E os países, os reguladores, aqueles que fazem as leis, a mesma coisa, né? Hoje, a regulação mais avançada é da Europa hoje. A Europa está muito avançada. Agora, para a inteligência artificial, nem a Europa hoje conseguiu regular este pedaço, né? Mas a coleta de dados para todo o resto já está muito regulado. Todo mundo já sabe o que tem que ser feito. E algumas empresas, inclusive, não sei o status da Coca-Cola, mas algumas empresas estão à frente da legislação local. Por quê? A reputação está em jogo. As empresas não podem arriscar, né? O regulador muitas vezes está pensando na lei, mas a empresa está pensando na lei e na reputação. Vai muito além. Boa. Agora, estamos encerrando o tempo e eu queria deixar para vocês aqui a visão de vocês sobre futuro, né? Quer dizer, daqui 2 anos, como será a ética? Não vamos falar do IA, o que vai ser do IA, que vocês estão vendo aí nos painéis todos, uma discussão, mas vamos restrito aqui ao conceito de
de ética, etc. Como será daqui 2 anos? Porque o IA não vai ser igual ao que é hoje daqui 2 anos. Então, assim, para a visão de futuro, o que será? Apertou? Eu vou resumir essa visão de futuro numa palavra: humildade. Se a gente lembrar, se os dados do estudo que eu mencionei para vocês estão corretos, que 10% do que vai ser produzido em 25 vai ser através de inteligência artificial, muita humildade. Vamos estudar, vamos aprender, vamos errar, vamos consolidar, e quando a gente achar que fechou o ciclo, começa tudo de novo, ou começa numa outra frente. Então nós, como gestores, né, como profissionais da área de marketing, como profissionais de tecnologia, vamos ter que ter muita humildade e realmente não parar de estudar e de se atualizar. Eu acho que a coisa vai acelerar muito, o risco vai aumentar muito e nós estamos preparados. E acho que nós não estamos hoje. Eu ia comentar a mesma coisa. Acho que estamos bem pensando juntos aí. Humildade é super importante. E também acho que o consumidor, afinal, né? O consumidor no centro. Porque a gente tem que ter humildade que tem muita coisa que vai mudar, muita coisa que a gente vai aprender no caminho. O que funciona para hoje na ética poderia ser diferente, porque os riscos poderiam mudar também. Mas também a gente sempre, quando a gente acompanha o consumidor, a gente tem essa transparência com o consumidor, acho que tudo vai dar bem. Eu lembrei até, não era inteligência artificial, quando eu estava na Norte América e a gente estava fazendo essa campanha de Share a Coke, né, colocando os nomes nas latinas. Eu lembro a primeira vez quando a gente expandiu para e-commerce, a gente teve que pensar, olha, será que uma pessoa poderia colocar um nome discriminatório, alguma coisa que poderia ser contra de nossos valores? E a gente pensou em como criar uma governança e aprovação sobre isso, também para que todas as pessoas pudessem aproveitar essa campanha, de ter essa habilidade de personalização infinita, mas ao mesmo tempo sendo realista que existia o risco e como a gente poderia também tratar desse tema de reputação corporativa com isso. Eu acho que isso foi um exemplo alguns anos atrás. Eu acho que a gente vai ver milhares de exemplos disso dentro desse mundo de inteligência artificial. Bom, eu acho que o que vai acontecer em 2 anos é que a gente vai, como sociedade, normalizar o uso do AI. Eu acho que aquilo que hoje ainda é estranho, aquilo que hoje ainda gera um desconforto, que a gente está aprendendo, eu acho que daqui a 2 anos, por exemplo, vai ser normal um estudante, na verdade, ser julgado pela capacidade de como que ele construiu o prompt do AI e não pela redação dele, porque vai ser normal que uma redação feita numa escola, por exemplo, não tenha construída na mão pelo estudante sozinho, e sim com a ajuda do AI. E aí, obviamente, se todo mundo tem acesso à mesma ferramenta, então você tem uma competição que está normalizada. Então, o que eu acho é que, rapidamente, da mesma forma que o smartphone entrou na nossa vida em 2007, 2008, e rapidamente ninguém mais discute o Waze para usar, ninguém mais discute essas coisas todas, a gente vai parar de discutir, ou seja, o negócio vai se normalizar. Essa normalização vai ser sempre questionada por algumas questões éticas que a gente tem que ficar vigilante, revisar, olhar, aprender, test and learn. Isso vai sempre continuar acontecendo. Mas o mais importante é que a gente vai normalizar. A tecnologia é muito rápida e muito acelerada. O AI é a tecnologia que está sendo mais acelerada na adoção da humanidade comparado com tudo que veio antes. E é normal, né? Porque isso é um compounding, né? Vai compounding em cima do que a gente já viu. Então eu acho que daqui a 2 anos não vai ser nem um grande tema de um evento como esse, o AI, por isso só, porque a gente está vendo um hype agora que vai se normalizar. Então a gente vai. Então não adianta chorar, tem que se adaptar e o que precisa é estudar. Vocês falaram todos aqui, precisa estudar, precisa aprender com a tecnologia para você estar preparado para usar. Sempre pensar que a inteligência artificial não pode virar, o IA não pode virar IP, que é a inteligência da preguiça, né? Que é achar que ele vai fazer tudo por nós, né? Como estamos no final, eu queria que vocês deixassem dois pontos bem rápidos, nós estamos no final, para assim,
o que fazer e o que não fazer daqui para frente. Para as pessoas que estão aqui, provavelmente profissionais de todos os tipos de profissionais, vamos dizer assim, seja da área de comunicação ou não, da tecnologia, etc. Entre da experiência de vocês, o que fazer e o que não fazer hoje, para que daqui 2 anos não nos arrependemos de ter feito coisas ou que não deveríamos ter feito. Se eu posso aconselhar, caia de cabeça no assunto, estude, experimenta. Assim você vai aprender mais rápido. Porque a coisa vai ser tão acelerada, se você esperar, ter coragem para experimentar, o bonde vai passar e você vai ficar para trás. Isso vale para indivíduos, vale para as pessoas e vale para as empresas também. É uma corrida. Nós estamos numa corrida. Quem ficar esperando vai se arrepender. Acho que para mim 2 pontos, né? O primeiro ponto é experimentar com humildade também, né? É não ter medo, mas também a gente vai aprendendo. E 2, acho que também é saudável ter a conversa nas suas companhias para ver como vocês estão preparados. Ser muito autoconsciente de onde está preparado para isso e talvez onde poderia ter algum risco para ter essa conversa e ver como aceitar essas coisas. Então, para mim, acho que esse self-awareness é muito importante também. Bom, a minha recomendação para todo mundo aqui é muito simples. Análise crítica da notícia, a capacidade de você ler uma informação e você ter uma análise crítica para saber se aquilo faz sentido ou não faz sentido, somado com a capacidade de estruturar perguntas. A gente está vendo que tem um monte de empresas, pessoas dando cursos de criação de prompt. Criar um prompt para o AI bem feito é muito difícil. A qualidade do AI depende da qualidade da pergunta que você injeta no AI. E não é fácil, a gente não foi treinado, as escolas, as faculdades não treinaram as pessoas para saber estruturar perguntas, construir a pergunta de forma estruturada. Então, a dica que eu daria para vocês é: estudem a capacidade de estruturar raciocínio, estruturar perguntas. Tem uma série de treinamentos e cursos, que os próprios treinamentos que as consultorias típicas dão estão disponíveis online. A capacidade nossa de criticar uma informação e estruturar uma pergunta, ela vai ser crítica na carreira de muitos de vocês. Então, é um exercício de teste. Quanto mais vocês lerem, quanto mais vocês testarem e estruturar perguntas, melhor vocês vão ficar nessa parte de fazer perguntas. E aí, vocês vão se desenvolver e se destacar. Vai separar o joio do trigo o profissional que tiver uma boa análise crítica e uma capacidade de fazer a pergunta certa. Nunca foi tão importante fazer a pergunta certa, já que a resposta vai vir de algum lugar que precisa estar na gente a resposta. A gente não é mais um acumulador de conteúdo. A gente o ser humano passa a ter agora um papel preponderante de questionar e perguntar, e não de dar resposta. Fazer a pergunta certa, aquela velha brincadeira de meu carro está amassado, eu preciso martelar ele, preciso do martelinho. Mas aonde martelar o carro? Esse é o ponto certo. Esse é o X da questão e o software não sabe. Depende de você ter análise crítica e perguntar. Então, exercer análise crítica e saber perguntar vai separar o joio do trigo. Essa é a dica que eu dou para vocês. Gente, muito obrigado. Eu agradeço os 3 feras aqui. Muito obrigado. Espero ter contribuído com o conteúdo para vocês. Mais um conteúdo para vocês todos. Muito obrigado. Abraço. Muito obrigado.